Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui no fórum. O meu nome é Luciane. Esse é o meu sinal. Não tem aquela cruz que a Ana colocou. Bom, eu sou mestre pela UF e trabalho como professora de pedagogia, no curso de pedagogia. E aí a gente vai falar sobre a metodologia e a instrução do ensino como L2 na pedagogia. Bom, é muito importante, sempre que nós formos falar a respeito da língua de sinais, pensarmos no esquema que faz desencadear essa metodologia, principalmente para a área pedagógica, onde nós estaremos formando futuros docentes. Nós sabemos que nós precisamos ter meios comunicativos a partir da gramática. E aí nós podemos mesclar entre um deles. E aí, pensando na área gramatical, e nós pensamos também em relação à linguística da própria língua de sinais e a estrutura que nós temos, a fonologia, os artigos, a parte fonética da língua, e nós também sabemos que isso tudo compõe a subjetividade dessa língua. A metodologia e o ensino da língua de sinais. Como isso seria aplicado? O ensino de Libras teria um signo apropriado para trabalhar com esse aluno de pedagogia? Bom, nós sabemos que o curso de Libras, que é oferecido no terceiro andar do Instituto, ele é um curso que visa estabelecer algo comunicacional. É diferente quando a gente pensa a respeito de um curso de pedagogia. O objetivo do ensino de Libras como L2 é para a formação de docentes. Há muito tempo atrás, através da primeira avaliação da banca de português, com provas que se faziam para o ingresso no curso de pedagogia, começou-se a perceber que se tinha um ensino da língua de sinais, mas os professores no DESU pensaram na necessidade de mudar a metodologia do qual era praticada. E esse modelo precisava ser alterado. Então, a Ana Regina fez parte dessa comissão e começou-se a mesclar, certo, Ana? Começou-se a mesclar o ensino da língua de sinais e o português para esses alunos desse curso bilíngue de pedagogia. E a gente começou a perceber que a gente começou a mudar a metodologia de avaliação de ingresso desses alunos para o curso de pedagogia. E, a partir daí, nós tivemos alguns alunos que não tinham muita fluência em língua de sinais, mas que, através do ensino exaustivo da gramática da língua, conseguiram se desenvolver. A técnica seria baseada em atividades práticas, apresentações teatrais de performance, trabalhos em grupos. Bom, eu não vou elencar tudo, eu vou escolher um dos temas para poder falar. O processo morfológico na língua de sinais. Nós sabemos que a expressão facial é algo que, às vezes, está em falta nos alunos que estão aprendendo língua de sinais, uma produção melhor em língua de sinais. Então, pensamos em estratégias. Em relação aos classificadores também, verbos que precisavam de classificadores na língua de sinais. Por exemplo, colocar o copo sobre algum lugar, né? Então, esse sinal daria conta, né? Você não precisaria dizer, vou colocar o copo sobre a mesa.
e explicar a esses alunos a importância de aprender corretamente essa língua para ter uma boa produção e expressão e configuração desse sinal para ensino de crianças. Professores de pedagogia, inicialmente, trabalharão com educação infantil. A derivação também da língua de sinais. Entender também a flexão verbal que acontece na língua. Eu vou dirigir, eu dirijo. Como nós poderíamos ajudar, auxiliar esses alunos? Trabalhos também com produções textual em libras, que iam muito além de processo de tradução. Nós sempre ensinávamos os alunos com processos de trabalhos e pesquisas extremamente tradicional, onde nós entregávamos um texto e aquele aluno sinalizava. E os alunos reclamavam muito: eu não sou tradutor, eu não vou ser um intérprete. E nós começamos a pensar em outras formas de sinalizar. E, a partir dali, os alunos começaram a perceber que eles não reconheciam e não sabiam alguns vocabulários na língua de sinais quando eles olhavam aquelas palavras na língua portuguesa, e eles começavam a trocar um com os outros. O objetivo era trabalhar com os alunos a expressão facial e corporal. Nós percebíamos que a maioria dos alunos eram muito apáticos a essa questão na língua de sinais, essa estrutura da língua. Quando a Ana Regina falou a questão de tampar a boca, eu colocava um copo com água. Então, a pessoa ficava com água na boca. E aí, a pessoa não aguentava mais. Ou ela engolia a água ou ela cuspia. Então, brincadeiras à parte, assim, os alunos começavam a praticar o uso da língua de sinais em detrimento do uso da língua portuguesa oral. E aí, com isso, eles começavam a sinalizar melhor, ter uma produção e expressão melhor. Quando eles entravam, era um choque, mas, com o tempo, isso foi sendo superado. E a importância de conhecer e interagir com a língua de sinais. É isso, você vai dar aula para alunos surdos, você pode dar aula também para alunos surdos. O pedagogo é uma das profissões que tem extrema responsabilidade na formação de outros sujeitos no futuro, principalmente nos aspectos linguísticos. Conhecer os verbos e classificadores da Libras, porque, às vezes, os professores sinalizam e fazem sempre a mesma produção em língua de sinais. Então, a importância de buscar sinalizadores surdos. Bom, temos o Valdo, que também faz várias produções no YouTube de língua de sinais. E eu falava, procure um pouco do Valdo de Nóbrega, vai ler um pouquinho em língua de sinais para você poder ter uma melhor produção. Nossa, é muita coisa! E aí eles ficavam vendo, traduzindo para a língua portuguesa. Algumas coisas eles não entendiam. Alguns tinham uma produção de tantas laudas, o outro de menos, e a gente conversava sobre isso. E depois nós começamos a perceber, junto com eles, construir que o mesmo sinal poderia ter variações de tradução na língua portuguesa. Então, é muito importante a gente entender que precisamos de estratégias inovadoras para trabalhar. Como trabalhar o projeto político pedagógico? Porque esse aluno se forma e, quando ele entra nessa escola, ele se depara com o famoso PPP, Projeto Político Pedagógico. Eu lembro que, quando eu trabalhava em Petrópolis, numa escola inclusiva, eu comecei a trabalhar e eu pensei, bom, eu vou falar sobre língua de sinais. E as pessoas não entendem a minha língua e aquilo era extremamente desgastante. Eu ficava dando voltas e voltas para ficar falando sobre a língua de sinais. E eu pensei, o que eu vou fazer? Que estratégia eu vou usar para poder solucionar essa questão? E, a partir de uma pesquisa, eu consegui pedir à escola o PPP, e, a partir dali, eu percebi que não tinha língua de sinais ali. Então, imprescindível é ter o PPP da escola e ver se tem o uso da língua de sinais ali, se fala sobre a língua de sinais, é mais fácil de ser trabalhado. Isso em qualquer escola, municipal, estadual. Se não tem,
é importantíssimo que seja colocado. Bom, eu sempre converso muito com os meus alunos e eu peço muito para que eles se esforcem para aprender língua de sinais. Eles serão professores de crianças, e podem ser crianças surdas. Em relação ao intérprete de Libras, o ideal é que seja a partir do 6º ano, porque a gente sabe que, antes disso, a criança está num processo linguístico, ela está numa construção de subjetividade. E, antes disso, ela precisa de alguém que se comunique diretamente com ela, precisa de estímulo naquela língua direto do emissor. Bom, a gente pensa que a fluência na língua de sinais ela precisa ser somente do surdo. Não. Pessoas ouvintes bilíngues em uma sala de aula também podem lecionar em língua de sinais e não precisarão do tradutor. Então, a gente fala muito isso para os alunos em todos os períodos do curso de pedagogia, insistentemente. Vocês precisam praticar a língua, vocês precisam ter essa língua em uso. E, como um profissional que vai trabalhar na área da pedagogia, eu sei que é extremamente difícil ter esse hábito. Nós sabemos que a sociedade, em sua grande maioria, ela nos estimula e nos desafia a isso. Como seriam as práticas de ensino da Libras, né? A formação desses professores? A partir do estudo da gramática da língua, mas nós sabemos que, quando vocês forem trabalhar com o ensino da Libras, vocês trabalharão com criança. Como será usada essa gramática? Bom, esse professor precisa conhecer a gramática da língua de sinais, porque, se você não a conhece, você pode lecionar de forma equivocada. Então, nós trabalhamos insistentemente a fonologia, a configuração, as expressões faciais, corporais, que precisam ser pontuados para que esses alunos se sintam seguros para lecionar para essas crianças. Nós sabemos que as crianças, quando pequenas ouvintes, têm produções que ainda estão em adequação, assim como as crianças surdas em língua de sinais. Então, esses professores precisam ter previamente uma língua estruturada para o ensino. Bom, trabalhei como professora durante muitos anos no município, e o que eu via em relação aos profissionais de pedagogia para as crianças surdas eram de me partir o coração. Eu chegava até mim crianças surdas com sinalizações de configurações erradas, com expressões erradas ou expressões que não existiam, configurações, ponto de localização errado, e aquelas crianças sempre repetiam para mim: ela me ensinou, ela me falou, a professora me falou, ela me ensinou. Eram frases que eu recebia o tempo inteiro de língua de sinais, e eu continuava tentando fazer os ajustes. E, conversando com os professores, eles sempre relatavam que não existia um curso de formação, e eles se sentiam à mercê de tudo isso. Mas eu era incisiva em defender a importância da estrutura e da gramática para esses futuros profissionais de pedagogia. Nós sabemos que a pedagogia visual, ela trabalha com figuras, imagens. A pedagogia surda também é importantíssima. E é algo que a gente fala muito, a gente traz isso aos alunos e precisa ser feito. E também a intercultural, que é também um dos assuntos que a gente fala na prática do ensino da Libras de pedagogia. A partir de tudo isso bem estruturado, esses profissionais estão aptos para entrar no mercado de trabalho em uma escola inclusiva, em uma escola bilíngue, como profissionais com excelência. Bom, eu não tenho como falar de todas as atividades, eu vou escolher uma. Por exemplo, um classificador. Uma forma de integrar bem um classificador é através de uma possibilidade de uma apresentação performática ou até mesmo teatral, através de uma contação de história, uma história inventada em língua de sinais. E aí,
pensa-se em uma história que precisa ser corrigida, retificada. E aí pensamos também em uma estrutura, onde nós víamos que haviam produções de classificadores de forma errada, e aquilo causava uma angústia nos alunos. Depois de um tempo, eles começaram a entender, a partir da organização que nós íamos fazendo, e nós íamos avaliando também esses alunos, trazendo alunos surdos, para que esses alunos surdos pudessem ver a produção desses alunos de pedagogia. Nós levamos eles no CF1, e nós levamos esses alunos até lá. Pode passar. Esse é o resultado. A estratégia como prática. No CF1, aqui do Instituto, e também no EJA. São os alunos ficaram assim, ai, professora, eu não queria mostrar, não queria que levasse minha foto. Alguns aceitaram, está aqui as atividades. E a apresentação que eles fizeram não foi a partir de histórias que já são conhecidas, os grandes clássicos, não. Eles inventaram, é a produção dos próprios alunos. Eles criaram algo inédito, surpreendente, através de pesquisas. Então, é uma construção como um todo. Foram ao CF1, várias crianças surdas sentadas, esperando para poder assistir aquele teatro, aquela apresentação totalmente performática. E aí, a gente perguntava às crianças surdas, ao final, o que vocês compreenderam de todo o processo que vocês viram aqui? Aquelas crianças responderam, interagiram, estava tudo de acordo, tudo em extrema coerência. Porque a gente precisa pensar que esses alunos vão se formar para ensinar a essas crianças. Então, a importância da troca, do compreendimento dessa criança. É extremamente cansativo, mas é recompensador entender. Os alunos falavam muito, ai, professora, você é muito exigente, ai, professora, como isso é repetitivo. Mas são estratégias importantíssimas para esse tipo de prática. Pode voltar. Perdão, passar. Como se dá o processo de prática de um aluno ouvinte e de uma aluna surda? Bom, como isso se dá? Através de palavra, de fluência na língua de sinais? Como isso acontece? Lembra que antes eu falei para vocês a respeito do texto? Antes, eles olhavam o texto e não reconheciam. Eu não intervia. Eles pesquisavam os sinais, eles vinham até mim, não sabendo se estava correto ou não. Clica em um, por favor. Você tem o uso da língua de sinais, aí você tem um grupo de surdos aqui do território nacional que usa a língua de sinais, né, de forma diferente em alguns locais. Igual também quando você usa algum outro significado para algum outro, porque você tem alguns momentos que você vai usar significado diferente da língua de sinais. Porque você voltar. Pode parar. Agora, passa, por favor, o vídeo da aluna surda. Agora é uma aluna surda. As crianças surdas precisam ter contato social e internalização do que obtiveram de contato. Vocês viram a produção do ouvinte, do aluno ouvinte e da aluna surda. O processo de tradução, ele requer técnica. Nenhum dos dois tinham expressão, percebeu? Tensos ao sinalizar, estavam estáticos. E, a partir disso, nós conversávamos com esses alunos e mostrávamos, cadê a expressão? E é mesmo, eu estou sem expressão. Então, nós trabalhávamos e auxiliávamos eles nesse processo. Eu sei que é a segunda língua, no caso do ouvinte,
mas ele não tem como sinalizar e não olhar para frente. Então, ele tinha que ler aquele conteúdo e sinalizá-lo. Eu falei, imagina quando você for um professor, você vai ficar olhando para o quadro e vendo o que você escreveu em língua portuguesa e sinalizando sem olhar para os seus alunos? Não, você precisa ter um registro de memória para poder fazer essa produção em língua de sinais. Isso foi um processo que eles foram alcançando. Então, isso tudo é relacionado à prática, porque durante o processo de prática, a gente não consegue se ver. E precisa que alguém sinalize para a gente. Faltou a localização espacial, faltou a expressão corporal, facial. Porque as pessoas nos olham, mas nós não nos olhamos. Então, o processo de prática com vídeo auxilia. Para concluir, eu concluo dizendo que o imprescindível é o processo de prática. As pessoas precisam aprender a praticar. Precisam aprender a estar em frente a uma câmera, se olhando. O processo de ensino não é somente despejar sobre o aluno um conteúdo. Não é isso. O processo de prática envolve reflexão, envolve pesquisa. Eu sempre perguntava, professores, pedagogos que estão à inércia de tudo que está acontecendo, estáticos nos seus espaços, não tem como. No primeiro e no segundo período, é extremamente desgastante essas falas. Esses alunos são do terceiro período da graduação. Agora eles já estão em outro período, acho que é no sexto. E a gente percebeu que no terceiro a aceitação já era melhor. Perdão, agora eles já estão no quinto período do curso de pedagogia. E estão com uma excelência incrível. Então, é possível. Esse estímulo aos professores pedagogos para crianças surdas é possível. Muito obrigada.